Ministro, há uma percepção crescente na opinião pública, tanto internacional como nacional, de que a diplomacia brasileira, com especial referência à diplomacia do presidente Lula, tem se afastado das democracias ocidentais e dos valores e dos princípios defendidos pelas democracias ocidentais. Esses episódios envolvendo Israel, Hamas, Ucrânia, Rússia, a posição do Brasil aqui em relação à Venezuela tem gerado um desgaste contínuo para a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Quem diz isso não sou eu estou reproduzindo o que nós lemos praticamente diariamente em jornais internacionais e mesmo aqui dentro da imprensa nacional. Algumas perguntas. O senador Esperidião Amin centrou ali questões sobre as mulheres. Então, vou dizer o nome de uma mulher valente, Maria Corina Machado. Qual é a posição do governo brasileiro em relação à candidatura presidencial da Maria Corina? Ela foi vitoriosa nas primárias da Venezuela, no entanto, se encontra arbitrariamente inabilitada pelo regime da Venezuela. Sim, foram anunciadas eleições, mas com a inabilitação dos principais opositores, não só ela, mas também de outros, né, como o Guaidó, como o Capriles, ali na Venezuela. É claro que o diálogo é importante e o Brasil não tem condições de fazer uma interferência completa, uma interferência nos assuntos internos, não com muita sutileza de rogar que isso seja alterado, mas o que nos surpreende é que nós temos visto declarações, inclusive do presidente Lula, fazendo pouco caso da candidatura, da inabilitação da candidatura presidencial da Maria Corina Machado. Então, minha indagação é qual a posição do governo brasileiro em relação à candidatura dela, se o governo brasileiro concorda com essa inabilitação, e se o governo brasileiro discorda dessa inabilitação, se já transmitiu a sua posição, seja publicamente não o fez, mas se o fez pelas vias diplomáticas. Além disso, nós temos visto uma crescente arbitrariedade também daquele regime em relação a direitos humanos. Recentemente, Rocio San Miguel, que era diretora da ONG Controle Cidadão, foi presa na Venezuela e nós não vimos uma palavra pública do governo brasileiro em relação a essa prisão. Foram expulsos também funcionários da ONU da área dos direitos humanos. Até nós entendemos muitas vezes que a sutileza diplomática não recomenda algumas manifestações públicas para se tentar fazer um diálogo, mas aí eu pergunto se o Brasil, no diálogo, pelo menos ainda que não público, com a Venezuela, com o governo venezuelano, protestou contra a prisão de Rocio San Miguel na Venezuela. Mudando aqui de país, mas também com bastante importância, falar de outra mulher valente, que é a Jeanine Áñez, que é a ex-presidente da Bolívia, que está presa há 3 anos naquele país, também uma prisão considerada arbitrária pela comunidade internacional, inclusive com manifestação do Parlamento Europeu. Nós fizemos aqui a Comissão de Relações Exteriores aprovou o ingresso da Bolívia no Mercosul. Isso foi um pedido, inclusive, do Itamaraty, do governo brasileiro, e todos nós fomos aqui sensíveis a esse apelo. Mas nós pedimos uma contrapartida de formar uma comissão aqui no Senado para realizar uma visita à Bolívia, para que nós pudéssemos analisar a situação de direitos humanos, inclusive essa prisão que nós reputamos aqui extremamente controvertida, além da própria prisão do ex-governador Camacho, ali da província de Santa Cruz, da Bolívia. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, aproveitando a sua presença, o apoio do Itamaraty para viabilizar essa visita à Bolívia, já que nós estamos... Ontem mesmo o senador Rodrigo Pacheco oficiou as lideranças partidárias solicitando a indicação dos membros da comissão e nós gostaríamos de fazer isso. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência aproveitar a sua presença, o apoio do Itamaraty
para que nós pudéssemos realizar essa visita. Gostaria também aqui de perguntar em caminho ao final, uma clareza da posição brasileira em relação à guerra na Rússia e da Ucrânia. Claro que nós não devemos aí entrar em guerras europeias, mas o Brasil tem defendido uma solução pacífica. No entanto, me parece que a posição de princípio que temos que defender é a integridade do território ucraniano. O fim da guerra na Ucrânia demanda, na minha opinião, a retirada das tropas russas do território ucraniano. Do contrário, seria simplesmente uma rendição aos desejos imperialistas do atual presidente russo. Eu gostaria de saber qual é a posição do governo brasileiro quanto a isso, se tem exatamente também essa clareza, e esclarecer, eu tenho ouvido aqui bastante reclamações do embaixador ucraniano no Brasil, o André Melnik, se o embaixador tem sido recebido, ele tem sido atendido pelo Itamaraty, e se há uma viabilidade, assim como o presidente Lula se manifestou desejoso da vinda do Putin ao Brasil, embora isso esteja inviabilizado pelo mandado de prisão internacional, se há também um convite ao presidente da Ucrânia, o Zelensky, para que ele venha ao Brasil. E para finalizar, uma pergunta um pouco mais regional, Vossa Excelência falou das negociações do Acordo de Itaipu e gostaria de indagar se a posição do governo brasileiro é na linha de, com o fim desses pagamentos, a obter, se possível, junto com o Paraguai, um acordo que leve à diminuição das tarifas de energia elétrica no país.